Gary. Boa. Estamos ao vivo, não ao vivo. Na verdade, eu vou gravar e vai... Então, você que está assistindo agora, isso é gravado, tá? Ah, legal. Foi engraçado até que me mandaram, eu não lembro se foi o do Brunão ou... Não, foi do Escudeiro. Nossa, Hits, mas está sendo ao vivo, tal, não sei o quê. Era um que aparecia que era de dia. Eu falei, não, cara, agora é 8 da noite. Exato, exato. À noite. E tá de dia aí. Aí ele falou, é verdade. Dá uma reparada em volta, né? Boa. Cara, primeiro, obrigado. Eu que agradeço. Ter se deslocado, pegado um trânsito aí. Imagina, pra mim um prazer. A outra vez que eu vim de Uber, então hoje eu vim de carro, eu tava meio perdido, não sabia exatamente onde era, mas estamos aí. Chegou. Obrigado Boa. pelo convite. Um prazer aí estar com o grande nome, né? O grande nome Zé Hits. Boa, orgulho valeu. nosso, orgulho da FAUSP. Boa. Bom demais. E, cara, eu tomei um puxão de orelha do Pedrão, que me ajuda a organizar, que faz os cortes, que eu nunca apresento às pessoas, né? Então, cara, se apresente, nome completo, onde você se formou. Bom, meu nome é Victor Murakami, tenho 42 anos, entrei em 2002 na FAUSP, tive o grande privilégio, né, de entrar hoje é a melhor universidade do mundo, né? E aproveitei tudo que podia aproveitar naquela universidade. Fiz iniciação científica, participei do centro acadêmico, da Atlética participei só para ajudar a beber, né? Porque tinha muita bebida, então eu ajudava lá a consumir a cerveja que tinha. Mas, assim, fiz tudo que podia. Fiz o mestrado lá na própria universidade, em clínica integrada. Sempre tive uma vocação mais meio acadêmica, sempre gostei de ensinar, né? E tanto que hoje são as minhas duas tarefas, né? Meus dois afazeres, aí, minhas fontes de renda. Consultório particular, aqui no Brooklyn, aqui próximo, e a parte de palestras e aulas, né? Como speaker da Line também, né? Como você. E meu forte aí no consultório, atualmente, né? Meu carro-chefe é odontologia minimamente invasiva, né? Então, eu sou clínico, né? Faço muitas reabilitações, mas trabalho sempre buscando odontologia minimamente invasiva. Então, essa é a minha coluna vertebral. E tudo que eu for fazer no consultório, então, vai ser a partir disso, né? E a gente percebe que tem um público muito fiel também a essa filosofia, né? Que quer isso, que quer mais conservadorismo. Então, sou uma figura que se encaixa bem para esse público. Boa, gênio. Bela apresentação. E agora a pergunta que eu faço para todo mundo. Por que você virou dentista? Porque eu sempre quis trabalhar na área da saúde. Primeiramente, acho que eu tinha uns 4 anos, eu queria ser obstetra. Perguntei pra minha mãe, como é que chama médico que tira bebê de criança? Bebê de criança. Como é que chama médico que tira bebê? Aí ela falou obstetra, né? Daí eu falei, é isso que eu quero ser. Aí até entrar pro cursinho, ver como é que funcionava a questão dos vestibulares, como é que funcionavam, né, os vestibulares. E acabei... Puxa, põe. Perfeito. Melhor, né? Pode puxar, fica bem à vontade. E durante o cursinho eu vi a pegada que seria para fazer um curso de medicina, né? O tanto que ia ter que me dedicar e tudo mais. E aí comecei a pensar em outras alternativas, como grande parte, né, dos dentistas, em outras alternativas, e pensei em ser bucomaxilo, né? Então, conversei com o Buco, uma amiga minha do cursinho me apresentou um tio dela, que era bucomaxilo, e eu fui conversar com ele e me interessei bastante. Falei, é isso. Entrei na faculdade, né? Demorei aí, prestei 2 vezes a USP antes de entrar. Aí entrei e durante a faculdade ainda era isso que eu queria fazer. Na aula de anatomia você já vai ficando maravilhado, né? E durante a faculdade você vai se apaixonando por outras coisas e conhecendo outras coisas. Aí eu fui me afastando do meio hospitalar e gostando cada vez mais da parte de dente mesmo, né? Principalmente da parte estética. Fiz mentoria com Mori, em prótese, né? Criei a Liga de Estética da USP, né? A Liesto. Então, sempre fui... Durante a faculdade, aliás, eu fui indo mais para essa parte estética e cá estou, né? Reabilitação, sempre com toda reabilitação tem uma finalidade estética, né? Então, foi assim que começou. Foi assim que eu acabei entrando para o odonto. Olá, hein? Caramba, buco, cara. Buco. Queria faca na caveira, queria hospital, queria coisa grande, cirurgia grande... Mas não me vejo numa rotina de plantões, sabe? E por isso que eu falo, ainda bem que eu me afastei do meio hospitalar, né? Que se eu tivesse ido pra cima assim, gostava tanto, que eu tenho certeza que teria dado certo também.
mas prefiro a minha rotina, fazer minha agenda. Se bem que, né, quem tem o próprio negócio, fazer agenda é meio, né, utópico, né? Ai, maravilha, vou trabalhar menos. O quê, né? Cheguei em casa, abre o laptop e vamos para a segunda etapa do trabalho, né? Caramba. E, cara, e hoje, nesse mundo... Ontem eu até fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, porque quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu achava super legal era a parte preventiva que a odontologia estava falando, o próprio imparato de ser super conservador quando efetivamente tem que mexer num dente, mexer no dente sendo a última opção. E de repente virou uma moda, uma febre, você pegar um dente inteiro, rígido, meter a broca para mudar a cor do dente. Exato. Né? E você, até a gente já conversou algumas vezes essa ideia da odontologia minimamente invasiva. Como vender essa ideia para o paciente, cara? Assim, o público, né? Aquela história, né? Toda vez que você vai criar um negócio, definir primeira coisa quem é o público para saber até onde vai abrir o seu negócio, né? O público que consome Invisalign, por exemplo, né? Que consome uma odontologia estética de qualidade, digamos assim, que a gente vê, né, pessoas fazendo facetas por R$100, facetas em resina, né? Então, é um público que a maioria das pessoas, elas entendem que querem ter qualidade de vida, que vão viver mais, né? Que a população está envelhecendo e que querem ter qualidade de vida na velhice também. Então, é um público que a maioria se preocupa com essa questão de desgaste, por exemplo, que é o que os próprios pacientes falam, né? Então, falar para o paciente, mostrar para o paciente o benefício que ele vai ter, se a gente conseguir fazer tratamentos, resolver o problema que ele está trazendo para a gente, se a gente mostrar as alternativas que a odontologia atual tem para resolver isso de forma menos invasiva e de acordo com as necessidades ou com as indicações, ver, por exemplo, o paciente tem indicação para fazer um Invisalign e um clareamento e acabou, a estética dele está resolvida. Ou o caso onde o paciente tem indicação, quer algo menos invasivo, mas tem indicação para fazer uma cerâmica, por exemplo. Mostrar para ele que, mesmo fazendo a cerâmica, é possível a gente tentar fazer de forma menos invasiva. Mostrar os benefícios, né, de fazer uma cerâmica com preparos menos invasivos, por exemplo. E dessa forma o paciente abraçar a ideia, entendendo que o problema dele vai ser resolvido e que existe uma preocupação em resolver de forma que ele não pague a conta disso a longo prazo, ou seja, buscando por soluções que o problema não vai chegar lá para frente, né? Ou se tiver algum problema, é muito mais fácil de resolver, né? Uhum. Cara, porque a gente tem uma visão de longo prazo, porque a gente vê o paciente moleque, e a gente vê o paciente que teve uma odontologia super restauradora, que ao longo da vida tem que estar refazendo. E, pô, eu já tive no consultório paciente de 18 anos que usou Invisalign. Cara, os dentes do moleque super bonito e ele querendo pôr lente porque a moda é colocar lente. E eu tendo que, assim, convencê-lo cara, por favor, não faça isso, né? Exato. E um paciente assim, que eu sabia que ele tinha dinheiro, eu sabia que ele tinha grana, que cobrasse uma fortuna para fazer, ele faria. E já tive, quando eu trabalhava com o Renato Sartori, você conhece ele? Opa, sim. O Renato teve um paciente que um senhor, e o Renato falou, olha, os dentes superiores, você tem várias restaurações, faz sentido fazer uma cerâmica e tal. Agora, os seus dentes inferiores não, cara, faz um clareamento. Não vamos fazer um branco tão branco, porque não vai ficar legal tal. O cara levantou e foi embora. E ele foi num outro dentista. E o cara, claro... Porque topou fazer o que ele queria, né? R$140 mil. E o cara, tudo bem, eu pago. Ele acabou não fazendo com esse dentista porque a mulher dele pegou ele pelo braço e falou, não, você vai lá fazer com aquele dentista. O que ele falou faz todo sentido. E ele acabou voltando no Renato, virou amigo do Renato, agradeceu o Renato por não ter feito. Sim. Mas eu vejo, cara, que essa febre de blogueiro falando do sorriso
super branco, tem cada coisa horrosa que a gente vê, né, cara? Constrangedor, né? Tenta conversar com a pessoa assim, tenta não baixar o olho para olhar para os dentes, mas não tem condição, né? Você tem que acabar olhando. E a gente se sente constrangido de tão fake que tá, né? Tão natural quanto a luz do foto. Total, cara. Eu fui levar meus filhos no pediatra, aí eu parei no estacionamento. Cara, o manobrista, o dente dele era azul, cara. De tão branco. De tão branco, cara. Exato, que exato. coisa medonha. Exato. Meu Deus. Mas sabe que em congressos de estética há professores que falam que o quão fake a gente não, né? O paciente quer a cor está relacionado à questão da ascensão social. Né, que faz muito sentido, né? Quanto mais você tem condições de fazer, mais você quer mostrar, né? Então, Sim. tem uma faixa grande da população aí que quer ostentar mesmo, quer mostrar. Tô com um negócio caro na boca. Ou, às vezes, até a população que nem tem dinheiro para fazer, aí se submete a fazer por R$100, Sim. um negócio branco, super fake também. Né? Uma forma também de se posicionar, né? De fazer o que ele quer fazer, tentar ter acesso à odontologia estética também, mas por ter pouca condição financeira, acaba se submetendo a fazer esse tipo de coisa. Que às vezes na estética ele fica satisfeito, mas a gente sabe que vai chegar de saúde aí depois de problema, total. né? O aparelho fixo tem muito isso, né? Hoje em dia, claro, no meu consultório não chega mais. Agora, quando eu trabalhava antes em outras clínicas, a coisa do aparelho falso, Tá. o pessoal falar, tô usando o aparelho, né? Como Sim. essa questão de ascensão social. E mal sabem, eu lembro uma paciente que perdeu um dente, chegou para eu atender, perdeu um incisivo lateral, porque colocou fio, não lembro se era fio de telefone, o que era. De vassoura, né? Aquela de vassoura eles né? pegavam. Fiabinho, né? Exato. Cada coisa, né? Meu Deus, cara. Hoje tem até manicure fazendo faceta em resina, né? Sério? Até manicure fazendo faceta em resina. Porque viu que, né, qual que é a resina... fotopolimerização ela conhece por causa das unhas, né? E aí já tá fazendo. Mas é fácil fazer dente anterior, não é? Monocromático qualquer um faz, né? De uma cor só, né? Se for pra ficar fake, aí fica fácil. Por isso que cobra R$100, eu acho, né? Pô, cara, você tá cobrando muito caro, meu. Não, eu fujo. Tanto que a gente fala, né, que assim, grande parte dos pacientes lá me procuram, a maioria ou Instagram ou indicação. Os que vieram indicação, você até falou sobre isso recentemente, né? Os que vieram de indicação validam no Instagram, né? Deixa eu ver quem que é, né? Deixa eu ver como ele trabalha, deixa eu ver o posicionamento dele, né? E ver que não tem nenhum trabalho fake. Então, eu nicho muito já os meus pacientes dessa forma, né? Quem gosta de fake, procura lá e não vê um sorriso fake, já não vai fazer comigo, né? Eu acho que eu fiz 3 casos fakes desde 2007, desde que eu me formei. Só 3 casos. Caramba. Escondidos a 7 chaves. Jamais vou mostrar pra ninguém. Fiz o paciente, eu quero o que tem de mais branco. Não, veja bem, vai passar a moda. Silicone, o pessoal colocava 600 ml, 500 ml, né? Hoje em dia, explantando, né? Dente super branco vai passar também, né? Não, teve uma blogueira super famosa que falou, eu quero pôr algo que seja mais natural. Cara, aí você fala, por que você não deixou o seu dente natural? Exato. Não, se o paciente tem, assim, eu busco de todas as formas no consultório, se o paciente quer tratar estética e ele tem o dente bonito, de todas as formas fazê-lo entrar no fluxo ortorrestaurativo. Ou somente movimentação mesmo e não fazer nada além de um clareamento. Eu tento de todas as formas fazer isso, né? E grande parte abraça a ideia quando você mostra os benefícios da ideia. E aí o scanner é uma ferramenta, né? E não tem o que falar para mostrar, explicar para o paciente o que ele melhora a visualização, comunicação, né, com o paciente. E gera valor. Aí o paciente embarca mais fácil, né? Era até o que eu ia te perguntar, cara. O quanto o digital tá te ajudando e o quanto você poder trabalhar com os alinhadores também tá te ajudando, porque teve um dia que você me falou, cara, que eu achei muito legal, ou foi na aula que você deu lá para os speakers, que o minimamente invasivo não é só fazer recontornos, mas se você for colocar uma lente, uma porcelana, enfim,
Se você fizer ela o mais fininha possível, também é minimamente invasivo. Exato. E a ortodontia te ajuda com isso, né? Exato. Os casos de pacientes, por exemplo, que procuram por soluções estéticas. E aquele paciente tem um perfil, né, um histórico e hábitos que para ele cabe a cerâmica. Esse paciente eu vou fazer de tudo para levá-lo primeiro para um reposicionamento de dentes, para que eu consiga fazer um preparo menos invasivo, em esmalte, por exemplo, em grande parte, para que essa cerâmica dure 20 anos aí, sem uma cerâmica começar a apresentar problemas, né? E aí você mostra para o paciente que isso é possível, num curto espaço de tempo, normalmente para Invisalign Go, por exemplo, até 6 meses, né, estourando. Dificilmente o paciente não abraça a ideia, né? Principalmente mostrando, às vezes, até com um artigo. Mostra um artigo, tem um artigo de um professor, fugiu agora, acho que ele é turco. Turco, é. Eu lembro Felipe que você Gurel, falou, né? Exato. Ele mostra muito bem sobre a longevidade das cerâmicas feitas em esmalte. Então, poxa, se a pessoa tem uma cerâmica para fazer, é obrigação do dentista mostrar para ele que precisa de um reposicionamento, que cabe um reposicionamento para fazer uma cerâmica de forma responsável, né? E aí fica o paciente feliz, dentista feliz, a longo prazo, né? Todo mundo ganha nessa história, né? Boa. E o digital, cara, o que ele tem agregado para você? Porque até uma coisa que eu perguntei para o escudeiro, que é uma dificuldade que eu tenho com a ortodontia e eu acredito que você tenha, é alinhamento de expectativa. Porque a partir do momento que o paciente vai fazer um tratamento, ele começa a reparar em coisas dos dentes dele que ele nunca reparou na vida. E aí, a ortodontia, qual que é o problema? A pessoa tem ali o apinhamento. Quando você nivela, você expõe todas as imperfeições que o dente tem, né? A falta de simetria. Hoje mesmo, terminando o tratamento. Pô, doutor, mas esse incisivo lateral é menor que esse? Eu falei, mas a ortodontia não aumenta o tamanho do dente. Exato, não consegue né? esticar ainda. Exatamente. E quanto que você usa do digital? Como que você faz esse alinhamento de expectativa? Perfeito. Como que você lida com isso? Perfeito. Todo alinhamento de expectativa eu faço logo na primeira consulta. Né? A primeira consulta demora 1h30. Falo pra caramba, né? O doutor Heitor tá de prova. Ele me chama até de palestrinha. Falo pra caramba. Claro que eu deixo o paciente falar e entendo qual que é o perfil do paciente. Nosso paciente mais caladão, não vou ficar falando também 2 horas lá, que perde o rapport, né? Perde a conexão ali. Então, mas explico o mais didático possível, né? Todas as questões relacionadas a... Primeiro, forma do dente. Primeiro, eu entendo com o paciente, sentado na cadeira logo na primeira consulta, eu faço uma análise estética junto ao paciente. Né? Também da forma mais didática, de forma prática e rápida, mostrando para ele as imperfeições, digamos assim, as desarmonias que ele tem no sorriso. E que mesmo alinhando os dentes, aí o iTero já cabe como uma excelente ferramenta para ele visualizar, ao invés de no espelho, ele visualizar na tela, né? E mesmo alinhando os dentes e mexendo nos dentes, tal cantinho não vai ficar legal, por causa da diferença de tamanho, pela altura da gengiva, que tudo isso não vai ser corrigido com o alinhamento. Então, tanto que é muito comum eu passar logo na primeira avaliação, na primeira consulta, o valor total do tratamento. Não deixo para o final, depois que terminar o alinhamento, a gente reavalia para ver o que precisa fazer. Raríssimos os casos onde isso acontece. A maioria a gente já consegue prever, através da análise estética, se a gente vai ter surpresa ou não. O que vai precisar intervir mesmo depois do alinhamento ou não. Tanto que eu sempre falo nas aulas da Align, né? O quanto a análise estética é importante para a gente numa primeira consulta, justamente para isso, para detectar possíveis futuros problemas, né, para já alinhar as expectativas do paciente, ou para o paciente não falar que, mas eu não sabia, né, de alguma coisa, e também até pensando como negócio, para a gente não deixar passar coisa que tratamentos que a gente poderia fazer e aumentar ali o ticket médio de cada consulta, sem nenhum problema, no sentido de não estamos fazendo nada de errado, é melhor para ele, porque é algo pouco ou nada invasivo. Nada invasivo é difícil falar, né? Nada invasivo talvez só um clareamento, e mesmo assim até o clareamento é invasivo, né? Ou algo menos invasivo, que vai ter um benefício estético para ele, onde o sorriso vai ficar mais harmônico,
né? Então, a análise estética dá essa leitura para a gente e alinha essas expectativas. Né? E você faz essa análise com o escaneamento, foto? Com o escaneamento e ao vivo. Né? O paciente sentado na cadeira, de frente para ele, né? Eu avalio face, lábio, gengiva e dentes, mostrando para ele todas as questões, né? O que acontece, que eu depois talvez tenhamos que corrigir, e aí mostra no iTero também de forma fica mais visual, né? Uhum. E aí a mesma coisa, quanto mais visual, mais melhora a nossa comunicação. Boa. Mais melhora a comunicação, mais gera valor. E aí talvez o custo já não seja o maior dos problemas, né? É muito mais fácil, né, cara? Eu tenho um livro que o autor fala da maldição do conhecimento. Que a gente conhece muito sobre o assunto que a gente está falando com o paciente. A nossa vida, né? Exato. E o paciente, ele sabe muito pouco, cara. Por mais que ele pesquise, eu entrei no Google, vi vídeo no YouTube, ele sabe muito pouco. Exato. E como que a gente pega algo subjetivo, que o que a gente está falando para ele, todo o nosso conhecimento, ele é subjetivo para o paciente, como que a gente transforma no concreto da forma mais simples possível, né? Sim. Aí um exemplo que é super legal que ele usa no livro, que é controle remoto. Você pega o controle remoto das TVs, hoje até mudou. Mas, cara, tem 50 botões. Exato. Aí o que a gente usa? Liga, desliga, aumenta o volume, abaixa o volume. Home, né? E o home. E o home, exatamente. Exato. A gente usa pouquíssimas funções. Mas o engenheiro que fez a TV e fez o controle, ele sabe tudo que tem na TV. Então, possivelmente ali tem um monte de atalho para um monte de coisa legal que tem na TV, mas ninguém usa. Nem precisa, né? Nem quero usar, nem quero nem saber, né? Exatamente, cara. Até mudou agora. Agora os controles têm bem menos comandos. Sim. E eu até coloquei na minha aula agora a foto com 2 controles falando exatamente isso. Né? O cuidado que a gente tem que ter numa consulta inicial de simplificar para o paciente o que ele precisa e tornar concreto. E aí o iTero, ele virou uma ferramenta espetacular, né, cara? Verdade. De você mostrar o que precisa ser feito. Exato. Assim, a questão da didática acho que é o ponto-chave, né? É o ponto-chave. É ali. Aliás, tudo começa com a primeira conexão com o paciente, né? E depois a questão da didática, para você não colocar tudo isso a perder, né? Então, o paciente entendendo ponto por ponto do que você está falando, mesmo que depois ele esqueça da informação, porque afinal, né, às vezes é uma enxurrada de informações, mas ele entendi direitinho o que você me explicou e perguntando para o paciente, né? Você está entendendo, né? Estou conseguindo ser didático? Não, perfeitamente, entendo. Então, o que gera de conexão com o paciente, né? Tendo esse tipo de abordagem, né, para ele entender realmente, mesmo ele não tendo uma visualização do que acontece, afinal é um perigo a gente mostrar antes e depois de algum outro caso semelhante, né? Sim. Porque se tiver alguma intercorrência e não der e não ficar igualzinho, isso é um problema grande para a gente. Então eu não costumo mostrar antes e depois para paciente quando estou numa consulta de avaliação assim, antes e depois deixa só para redes sociais mesmo. Justamente para... Não, cada caso é um caso, o seu caso é diferente desse, né? Então todos têm suas particularidades. Então, visualizar o resultado assim mesmo, mas nas simulações do próprio iTero, né? Isso já ajuda um pouco também. Mas é mais uma questão do paciente entender o processo e sentir a confiança de que a gente sabe do que está falando, né? Vai entregar, né? E que vai entregar, exatamente, que vai entregar. E diz uma coisa, cara, sua trajetória, depois você saiu da faculdade, você foi direto para o mestrado, como é que foi? Quando eu me formei em 2007 e trabalhava numa clínica lá no Tatuapé, em 2006, eu estava no 6º ano da faculdade, eu já fazia prótese e protocolo, no 6º ano da faculdade. Não, atirada, ia para cima, foi para cima, assim. E tive a oportunidade, era uma professora da USP, a dona da clínica, e ela sentia confiança e ia me explicando, eu ia tocando o barco. E aí trabalhei direto, assim que eu me formei, um professor da Integrada. Quando eu me formei, terminei o último dia de atendimento, ele falou, Vitor, vem para cá o ano que vem com a gente. Eu já pensava em fazer uma pós-graduação, não sabia no quê. Aí pensei na Integrada, achei interessante, não só pela visão holística da coisa, mas também porque depois me abre caminhos para fazer doutorado em qualquer área. Uhum. Então eu falei, é isso, né? Vou para Integrada então.
E aí fiquei como aluno especial lá na Clínica Integrada, que tinha uma fila grande lá, né, na USP para esse tipo de pós-graduação. E enquanto isso, pela rua, aquela rotina de dentista que você sabe de recém-formado, né? Às vezes 2, 3 consultórios no mesmo dia, trabalhando, né? 14 horas, 12 horas por dia, no mínimo. E eu era de São Bernardo do Campo, assim como o Brunão. Só que a gente é de tempos diferentes da faculdade, né? Eu sou mais velho que ele. E aí, então, vinha de moto para São Paulo e ficava por São Paulo inteiro em clínicas populares, né? Ganhando mão, literalmente. E aí depois entrei para o mestrado, como, né, oficialmente no mestrado. E aí me surgiu a oportunidade, por exemplo, né, de trabalhar em clínicas grandes, inclusive até na clínica da UBINT, né, que é um convênio grande, era a clínica mais moderna da América Latina, agora acho que não é mais, mas foi por muitos anos. Tanto que Aqui da Cidade Jardim? Da Cidade Jardim, era na Franchuber ali, né? Eu conhecia o Invisalign em 2002. Eu fui escaneado a primeira vez, eu tenho até uma foto, o professor Newton Sesma lá da USP postou uma foto, ele me escaneando em 2002. Então eu tive a oportunidade de fazer um estágio com profissionais fantásticos e com muita tecnologia que já abre o olho da gente em relação a isso, né? Mas até então eu achava completamente inacessível, né? E aí tive a oportunidade de trabalhar, então, numa clínica super moderna. Fui abrir meu consultório só em 2014, meu primeiro consultório, 7 anos depois, né? Que eu tinha já me formado. Meu carro-chefe até então era nas clínicas que eu trabalhava, era implantes, era cirurgias, né? Eu gostava muito de enxertos em geral, assim. Mas sempre fazia trabalhos estéticos também. Inclusive nas clínicas que o Dudu já me indicou na época. E aí começaram a me surgir oportunidades, assim, de abrir meu consultório popular, mas começaram a me surgir oportunidades de trabalhar em clínicas maiores, né? Em clínicas grandes, com alto padrão. E aí eu vi que também consultório popular para mim não dava, não pelo público, mas pelo material, isso me doía. Porque aí eu trabalhava em clínica de alto padrão de manhã e à tarde ia para minha clínica popular. E tinha que trabalhar usando um material que eu não usaria na minha própria boca. E aí tinha que usar, porque senão eu pagaria para trabalhar. Você não consegue cobrar para usar um material bom. E aí, sabendo que eu não estava com material bom, eu tinha que me desdobrar para tentar fazer o melhor que eu conseguia com aquele material. E o paciente de clínica popular, a grande maioria, não valoriza se o dentista está se esforçando ou não, né? Parece que valoriza mais se cabe no bolso e se é perto de casa ou do trabalho, né? Parece que esse é o fator de escolha, primeiro, para saber em que dentista que eu vou, né? Pelo menos para a maioria dos pacientes. Até que eu decidi, logo depois, no ano do impeachment da Dilma, o país em crise, eu decidi pedir as contas na UMINT, né? O chefe até falou para mim, Vitor, o país em crise, todo mundo querendo se agarrar com unhas e dentes do emprego fixo, e você querendo sair, né? Tem certeza? Tenho. Aquele tenho, mas não tenho, total. Sim, total. E aí fui para um consultório, peguei um consultório ali no Vila Lobos, em frente ao Parque Vila Lobos. E meu primeiro paciente já, hoje ele é presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Cara, né, meu primeiro paciente. Orçamento altíssimo no consultório não popular. Lembro que ele até saiu da sala, na hora que ele saiu da sala, eu ajoelhei e chorei. Porque eu tava com medo, né? Saindo do consultório popular, o país numa crise violenta, né? E você querendo assumir um novo negócio, assim, né? Mas graças a Deus deu super certo. Foi a melhor escolha, a melhor coisa que eu fiz. Corremos atrás pra caramba também, né? A gente sabe que não cai do céu. Você lembra um dia, a gente estava num churrasco. Cheguei para você e falei, quando você termina os casos de orto, para quem você manda, né? Para finalizar a resina, sempre precisa, né? Olha, né, a gente tem uma dentista que trabalha lá, mas se for alguma coisa muito difícil, aí o paciente, né, procura. Falei, eu vou ficar bom em resina e eu vou te procurar. Aí me esforcei, fui atrás, né? Fui para cima, né? De trabalhar com estética já em outro nível, né? Em outro padrão. E aí foi assim que começou, que eu comecei naquele momento que eu elevei o meu nível, técnico em odontologia, né? Ali que eu comecei a diferenciar, né? Cara, mas eu tô lendo um livro que é do Nassim Taleb, chama Antifrágil. E ele fala, cara, que essa ideia da estabilidade, ela é a coisa mais frágil que tem, cara. Que você, na verdade, você fica em maus lençóis quando você tem um emprego fixo. Exato. Por quê? Assim, você tomar a atitude de falar, cara, vou sair, vou correr atrás,
por mais, em teoria, menos estável que seja, cara, você tá correndo atrás, você tá tomando as decisões. Agora, imagina um dia vem uma ordem de cima da Omint, fecha. O que você faz, cara? Exato. Né? Quem já se acomodou, né? Já tô estável, né? Tô tranquilo. Exatamente. Pode acontecer a qualquer instante isso, né? Pode Exatamente. acontecer a qualquer instante. Pô, cara, você falou, né? Esse período do Brasil foi muito duro, né, cara? Conturbado. E eu decidi sair do consultório. Decidi sair de um emprego fixo que tinha um salário bacana, 6 horas por dia, dava para conciliar com outras coisas. Um baita de um convênio, né? Sim. Um baita de um convênio. Eu já tinha família, né? Maiara da vizinha. Uhum. Então foi uma decisão bem, assim... Eu não digo difícil, porque eu estava muito decidido, né? Quando eu entrei na Omint, eu pensava assim, em ficar 5 anos na Omint. Tanto que eu entrei em dia 12 de janeiro, agora me fugiu faz muito tempo. Se não me engano, 12 de janeiro de 2012 e saí 12 de janeiro de 2017. 5 anos cravados, nem um dia a mais, nem um a menos. Caramba. E quando eu entrei, é o que eu falei que eu ia ficar 5 anos, né? 5 Legal. Anos. Então acabei sendo bem decidido e é isso mesmo, sabe? E tipo, vamos e no meio do caminho a gente vê. E aí no meio do caminho a gente vê. É errado, né? Quando eu falo em empreendedorismo, né? Eu nem tenho uma veia empreendedora porque, nossa, com números e organização é o meu fraco. Então a minha esposa cuida dessa parte, tanto que ela é minha sócia, ela cuida da parte de gestão do consultório, né? Uhum. Pós-graduada, tem cursos relacionados a isso, então faz com know-how, né? Mas se não fosse ela e eu tivesse que aprender isso, talvez eu ia ter que perder um bom tempo de aprendizado com coisas odontológicas para aprender coisas de gestão, né? Cara, mas eu falo isso para todo mundo, cara, que você tem que descobrir onde você é o camisa 9. Onde você faz gol, cara. Exato. Então, pô, eu faço gol quando eu sento no mocho, a forma que eu atendo os pacientes, puta, eu domino isso. Exato. Eu vou trazer pessoas para me ajudar na gestão. Perfeito. Não necessariamente todo empreendedor é um bom gestor, cara. Eu odeio planilha. Eu não gosto de planilha. Odeio essa parte de gestão. Uhum. Mesma coisa, se você pedir para mim, quando eu montei o consultório, cara, eu não sabia nada. Eu não sabia captar paciente, eu não sabia que tinha EasyDental, o Clinicorp, eu não sabia nada era disso. Livro Caixa. Livro Caixa, pelo amor de Deus, cara. Então, mas o que eu queria? Eu queria ter meu consultório. E eu montei o consultório. E aí eu fui aprendendo. Até hoje a gente está melhorando. A Gabi ali, ela é como é que se diz? Ajuda no podcast e cuida do financeiro. E hoje a gente tem 3 pessoas no financeiro. A gente tem uma consultoria para dentista, para ajudar o dentista com a parte do financeiro. Mas eu acho que o lance, a veia empreendedora que você tem é nesse sentido. Cara, pô, legal, eu vou passar por uma clínica que vai me dar uma estabilidade, que eu vou aprender, que eu vou evoluir. Exato. Mas meu deadline são 5 anos, cara. Exato. Foi exatamente. Depois eu vou embora. Foi exatamente. Né? Quando eu me formei, eu já fui trabalhar num sindicato. Uhum. Eu conheci através da Pério. Eu fiquei um tempo na Pério ajudando uma menina que estava na pós. Eu ia para Paraty. A gente pegava um barco em Paraty e ia medir doença periodontal numa população de pescador totalmente isolada. Caramba. E eu ia ajudá-la lá. Uhum. Cara, recém-formado. No final da faculdade e recém-formado. Uhum. Aí o cara que pegava a gente e levava de barco num veleiro, ele era filho do chefão lá da Pério, do Pustiglione, do Chico, e ele tocava um serviço de odontologia no Sindicato dos Vigilantes de São Paulo. Uhum. E aí ele me deu emprego. E eu fazia estágio com uma dentista, que era da dentística e tal, puta, uma excelente profissional. Ela virou para mim e falou assim, Dado, eu vou te dar um conselho. Não se acomode com o salário fixo, cara. O salário fixo vai te matar se você se acomodar com ele. Tanto que eu fiquei um período no sindicato, eu ia 2 vezes por semana lá. Depois eu saí e eu só voltei quando eles pediram para eu virar o coordenador da orto. Uhum. Que aí eu tinha, sei lá, 500 pacientes em tratamento e vamos dizer que profissionalmente foi muito legal para mim no sentido de
de eu ter me tornado um ortodontista muito melhor. Você já estava na especialização nessa época? Já tinha terminado a especialização, mas o fato de ter tanto tratamento, eu planejando, tocando... Cara, eu, assim, achei até legal você contar a sua história, que eu brinco, né? Eu falo que eu demorei 15 anos pra fazer sucesso do dia pra noite, né? Porque antes ninguém sabe quem é você. Exato. Você pegando a moto, indo de um lado pro outro, ninguém sabia. Exato. Né? E eu, cara, assim, as pessoas me conhecem hoje pelo Invisalign. Mas senta pra falar comigo de orto, cara, eu garanto que eu falo com qualquer pessoa. Pode ser professor, doutor, o que for, cara. Eu sei muito ortodontia. Muito na prática, teoria, muito em função desse período no sindicato, cara. Exato. Fazia muito. Exato. É o que a integrada, assim, acho que o maior benefício de ter feito mestrado na clínica integrada foi justamente planejamento, diagnóstico e planejamento, né? Porque só diagnóstico não adianta nada, né? Igual o professor Calamita fala, diagnóstico, tá? Você tem um monte de ferramenta que te ajuda com o diagnóstico, mas o que você vai fazer com esse monte de informação depois, né? Se não souber planejar agora, né? Organizar, quais são os caminhos que podem ser realizados, né? Os prós e contras de cada caminho, e entender como deixar tudo isso muito claro para o paciente, entender como mostrar e encantar o paciente na hora de mostrar isso para ele, né? Se mostrar algo que é baita detrator no sentido de tratamento odontológico, né? Ou passar por um monte de sessões, principalmente em reabilitações, tanto de coisa para fazer. Você conseguir explicar isso para o paciente, que é algo triste, né? Digamos assim, porque afinal você tem muita coisa a fazer aqui, a boca está detonada. Mostrar tudo isso para o paciente, ainda algo que vai ter um alto custo e ainda assim conseguir encantar, né? E assim conseguir encantar. Então, a clínica integrada me ajudou muito nessa questão de planejamentos e diagnóstico, pelo tanto que a gente fez. Foram 4 anos no departamento, de 2008 até 2012. Então, foram mais centenas e centenas de planejamentos, né? E aí, juntando com o tanto de clínica que a gente trabalhava, né, para lá e para cá, para cima e para baixo, por toda a grande São Paulo, né, ABC e São Paulo mesmo, e arredores. Então, dá uma bagagem muito boa na parte principal, que é diagnosticar e planejar, né? Nossa, perfeito. Se bem que tudo tem a sua importância equivalente, né? Não é que só diagnosticar e planejar é importante e depois a execução também, né? Sim. E o acompanhamento. Então, acho que são grandes pilares que a gente tem que tentar deixar esses pilares equilibrados, né? Ah, mas essa parte, cara, do diagnóstico, planejamento, uma coisa que a faculdade, eu acho que deu muito pra gente é isso, cara. Eu lembro, eu recém-formado, tecnicamente eu poderia não conseguir executar determinados tratamentos, mas eu sabia fazer o diagnóstico, olhava, olha, putz, aqui tem que fazer um aumento de coroa clínica, tal, porque tá subgengival. E outros colegas que trabalhavam comigo em clínicas que não, cara. Eles não tinham essa visão. Exato. Né? Assim, eu não sei se essa falta de visão de muitos profissionais, né? Se é simplesmente ou falta conhecimento, né? Ou falta... É difícil, ou falta ferramenta, né? É difícil entender, assim, quando você vê tanta coisa passar, né? Como a gente, né, quando chegam pacientes, assim, que vêm de outros consultórios, às vezes você vê coisas assim, né? Ou diagnósticos ou planos de tratamentos que não fazem sentido ali para aquela situação daquela pessoa, diante de tudo que a pessoa traz para a gente. E mesmo assim, você vê dentistas atualmente indicando coisas que... E não é nem dentista popular, né? Indicando coisas que não se faz, né? Não faz sentido. Não faz sentido, exato, não faz sentido. Total. Cara, aí vamos falar um pouquinho da nossa boa e velha FOUSP, né? Qual que era a sua turma? A 94? Eu sou da 96. 96. Quando eu entrei na faculdade, no dia da matrícula, eu tinha uma prova, eu até comentei com você, tinha uma prova que a Fundecto ainda estava em construção, né? A Fundecto não tinha ainda. E aí estavam fazendo o estacionamento da Fundecto, tinha um monte de entulho, assim, e tinha até o gramado lá em cima. Aí você e os outros, você era o presidente da Atlética, né? Você e os outros veteranos colocaram os bichos pra apostar corrida. E aí eu tava descalço, eu lembro. Eu tava descalço. Eu era o único descalço, inclusive, correndo no entulho, né? Eu
eu corria pra caramba, corria pra caramba. Fui lá em cima, voltei, e quando eu cheguei, tava todo mundo ainda subindo, os outros bichos, assim. Você falou, não, você vai pra Atlética. Você me deu uma camiseta até, da manga azul, eu lembro perfeitamente o símbolo, assim. Você vai pra Atlética. Bicho, vem aqui, que eu não sei o que lá, como é que você chama? Não, você vem pra Atlética, não sei o que, você vai fazer atletismo. Aí não, beleza. Aí acho que eu fui em 1, 2 treinos, mas eu era mais da galera da torcida. Era mais minha cara ficar na zona, Ai, ficar na bagunça do que ali no empenho. Cara, né? bons tempos, né, cara? Demais, Meu Deus do demais, céu. demais. Eu, quando entrei, cara, na faculdade, 1 ano antes tinha morrido o japonês na piscina da medicina. Foi naquela época. E eu tinha um puta amigão meu, o Sapão. Você conheceu ele? Sei. Japonês, né? Da faculdade. Ele era meu amigo do Guarujá, cara. Olha só. A gente se conhecia do Guarujá há muitos anos. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei amigo dos amigos dele. Tipo, Isidoro, toda a galera. O Izzy é meu paciente hoje em dia. Sério? É meu paciente. Ele tá morando em Santos, aí ele vem pra cá. Grande Izzy, cara. Grande Izzy. E aí, cara, eu lembro que ele falou pra mim, não, Dadinho, vem com uma roupa bem velha, porque a galera corta a roupa, vai pintar você inteiro. Eu falei, beleza. Cheguei lá, largadão, parecendo um mendigo. Como tinha tido problema com o japonês, foi proibido o trote. Foi light. Proibido. Light não, proibido. Tipo, vinha o veterano e falava, posso pintar o seu rosto? Eu, claro, pode. Então, cara, eu fiquei na recepção dos bichos parecendo um mendigo largado. Roupa velha. Todo mundo com a roupa impecável, só o mulambento tava passando aí na rua e entrei. Cara, foi muito engraçado, cara. Quando eu entrei em 2002. Em 2002 mesmo, eu já comecei a me envolver com o pessoal do centro acadêmico. Em 2003, fazia parte do CA, mas sem nenhum cargo. Em 2004, eu virei diretor social. Eu fui diretor social por alguns anos, né? E no primeiro ano como diretor social, a gente ganhou um prêmio da Prefeitura de São Paulo como o melhor trote do... Sério? O melhor trote. Não sei qual é o critério de avaliação. Não, mas é um trote muito bacana. A gente conseguia... Eu lembro que eu fui na Corifeu sozinho. Saí da FOUSP à tarde, fui na Corifeu quando era diretor social. Fui de comércio em comércio... tentando patrocínio pro centro acadêmico, né? Então, aí, R$100 daqui, 50 dali, 100 daqui, 50 dali, e a gente conseguiu fazer um trote bem legal, bem legal. Olha, cara, interessante. Camelando. Mas quem mandava no CEA era a Carlinha, né, cara? A Carlinha, Ela que mandava. Exato. Era a secretária eterna lá, né? Todo mundo conhecia. A amada Carlinha. Tenho contato com ela até hoje. Sério, cara? Que legal. Até hoje. Mas ela saiu faz tempo do CA, Faz tempo. Boa. E o Isidoro, cara, você reabilitou todos os dentes dele? Não. Só alguns pontos ali, coisas que incomodavam, né? Ele abandonou a odontologia, como grande parte, né, se não me engano, acho que 60% de evasão, né? Evasão não. 60%? 60% dos dentistas que se formam desistem da profissão, se eu não me engano, até 5 anos, né? Caramba, eu não sabia desse número. É um número gigantesco. Por isso que se formam 40 e poucos mil por ano, mas tem só 320 mil, né? Alguma coisa assim, registrados, né? Então você vê que o número não bate, né? Mas é por essa questão, né? Cara, interessante. Grande parte Teve até um abandona. vídeo, eu não sei se você viu, uma menina recém-formada entregando de bicicletinha. Você chegou a ver isso? Não era uma vendendo Uber. bala. Fazendo Uber? Não vi. O Uber não, iFood, você viu? Eu vi. Uma menina, acho que do Rio. Eu vi. Me formei em odonto. Exato, eu vi. Eu vi uma outra vendendo bala no farol para pagar a faculdade de odonto, né? Caramba. Então. E já formando cliente, né? Vendendo E já bala. formando cliente, exato. Já pega o meu cartão. Já pega o meu cartão. Exato. Então, o pessoal passando por... Assim, não que a gente não tenha tido dificuldade na nossa época, assim, que a gente se formou também. Tanto que eu lembro que quando eu me formei em 2007, uma veterana minha virou e falou assim... Seja bem-vindo agora. Como é que era? Era alguma coisa muito depreciativa, assim, relacionada à odontologia, sabe? E não, sabe? Não, eu não deixei aquilo entrar em mim, não, sabe? Não vejo assim, não. Uma por amor ao que eu fazia, assim, que, sabe, assim, o estágio onde eu fazia, sabe? Via grandes chances das coisas acontecerem, né? Mas eu não enxergava dessa forma. Tinha o passador, que ele ficou na pós depois, acho que ele era da Sala do Sapão, depois ele ficou na Pato,
que ele falava que era de futuro da nação a problema social. É. Eu dava risada. O futuro cara. na nação até pegar o diploma. Pegou o diploma, virou um problema social. Cara, mas eu, assim, até molecada que tá na faculdade e vai se formar, eu acho que esse é um momento muito bom da odontologia, cara. Porque a odontologia, ela tá passando por uma transformação, ela tá se tornando digital. Então, você pega a odontologia nos Estados Unidos, né? A gente tem uma diferença porque, puta, aqui o dinheiro é caro, você vai comprar um equipamento, vai pegar um empréstimo no banco, você paga juros de agiota. Estados Unidos é muito mais fácil você ter os equipamentos. Mas essa transformação digital, o moleque que ele aprender a usar um scanner, aprender a usar uma impressora 3D, ele dominar esse fluxo digital, cara, ele se posiciona no mercado muito rápido, cara. Muito rápido. Exato. Por que eu olhei aqui pro doutor Heitor, que está aqui nos bastidores, né? Que me acompanha, foi meu estagiário e agora trabalha comigo. Ele está acompanhando tudo relacionado a Invisalign, alinhadores invisíveis, scanners, Itero, no caso. E hoje eu tô com o 5D Plus, né? Então tem mais tecnologias assim, né? Então ele tá vendo coisas do bom e do melhor assim. E agora eu vou pegar uma impressora da DMG, uma impressora fantástica que vai chegar aí daqui a uns 12 dias, né? Mais ou menos. E ele vai ter o treinamento, então vai sair quilômetros à frente, assim, dos pares, né? Digamos, de quem se formou junto, né? Ou de quem se formou muito próximo. Por essas oportunidades de ter acesso a tudo isso e aprender tudo isso, então o resto é só dedicação, né? Se dedicar não tem erro, né? Então é isso, assim, o pessoal reclama de mercado saturado, qualquer profissão que não tem um mercado saturado atualmente, né? Todas as profissões. Então a grande diferença está no quanto você corre atrás, mas corre atrás do jeito certo, né? Sim. Para não dar aquela sensação de estar correndo só na esteira, né? Ficar na esteira e não sair do lugar. Ou o coelhinho que corre com a cenoura aqui, né? Que corre e nunca alcança a cenoura, né? Então, se fizer por onde para se diferenciar, o mercado é gigantesco, né? Gigante. O mercado é gigantesco. Foi o que você falou, cara. É que qual que é o problema das pessoas? Aí não é só o dentista. Ele olha... o médico ganha dinheiro. Aí quem que ele se inspira? No Roberto Calil do Sírio-Libanês. Exato. Ele pega o topo da cadeia alimentar. Ele não vê um médico que trabalha em posto, atende 100 pessoas por dia, que é uma profissão duríssima de se trabalhar. Ele olha o topo da cadeia alimentar. Aí ele vai olhar o cara que faz direito. Ele olha o topo da cadeia alimentar. Então, assim, cara, odontologia, ela... dá dinheiro, você tem como ganhar grana, tem vários modelos de consultório que são, de sucesso. Não necessariamente você vai ter uma clínica com 20 cadeiras. Não, cara, se você tiver uma clínica com 1, 2 cadeiras, trabalhar direito, cara, você ganha uma grana. Dentro de certos limites, a gente consegue controlar a nossa agenda. Exatamente. E Cara, o meu primo, ele foi 15 anos da Ambev, mercado financeiro. Tipo, cara, ele ganhou muito dinheiro na vida dele. E um dia a gente estava indo pra praia. E eu, assim, no meu aniversário eu não trabalho. Eu falo, cara, é o meu dia. E eu vou comemorar com a minha família, com quem eu quiser. Eu não trabalho. E aí a gente estava um dia indo pra praia. Ele ainda estava na Ambev. E ele virou pra mim e falou, Dado, você tem uma coisa que eu não tenho. Você é dono do seu tempo. Eu não sou, cara. A Ambev é dona do meu tempo. Se eu disser que eu não vou trabalhar no dia do meu aniversário, cara, os caras me mandam embora. Não existe isso. Mas você sim, cara. Eu tenho muito mais dinheiro que você. Mas você, cara, é dono do seu tempo. Né? Então, cada profissão tem as suas vantagens, as suas desvantagens. Uma delas, por exemplo... Você falou, tenho 42 anos. Cara, a gente está longe do nosso auge profissional. A gente está longe. Exato. O engenheiro que se formou na Poli na nossa época, que a gente viu o cara saindo, indo trabalhar, carro da empresa, ganhando um salário, ganhando uma grana, não sei o quê. 42 anos, foi demitido? Toma, exato. Acabou pro cara, meu. Pra recolocar com o mesmo salário, né? Beira o impossível, né?
Então, eu acho que assim, para molecada, né, entender a dinâmica da profissão, não se frustrar que você realmente vai se formar e não vai ganhar uma fortuna. É importante entender isso. Importante entender que você vai continuar estudando igual um idiota, mas principalmente que está num momento super especial da odontologia. Que sabendo correr atrás da forma certa, você vai se posicionar. Eu estava em um evento da Line falando de uma rede de clínicas e para mim, cara, essas redes de clínica não trabalharem no fluxo digital para prótese é uma maluquice. Uma maluquice, exato. É uma maluquice. Exato. E eles estavam falando, cara, é uma rede super legal, eu não lembro o nome agora da rede. É a franquia que tem o maior ticket médio, eles trabalham super bem. E eles falaram, cara, sabe qual a maior dificuldade em colocar o digital nas clínicas? O dentista. O dentista, né? O dentista. Sim, não tem dentista para trabalhar com o digital. Sim, sempre o recurso humano, né? Que é a parte mais difícil. É uma maluquice realmente não ter o digital, porque eu, quando comecei com o digital, os meus casos de prótese são praticamente o que eu falo sempre, plug and play. Né? Chegou a porcelana, prova a porcelana, testa o ponto de contato, testa a oclusão, é praticamente assim, sem ajuste, grande parte sem ajuste mesmo. Nada, não passa nem uma borracha. Essa é a grande parte. E isso graças ao fluxo digital. Até então, repetições eram muito mais comuns, insatisfações, porque a pessoa, né, o cliente tem o horário dele, a agenda dele tá certinha para aquele horário, né? Aí de repente ele se vê tendo que ir para a clínica 3, 4, 5 vezes para resolver aí, né, pouca coisa. Então, o que diminuiu drasticamente isso ao trabalhar com digital, então foi um grande benefício. Aí eu posso até trabalhar com laboratórios mais caros, né? Porque diminuiu o número de sessões, né? Então, Cara, eu tenho um vídeo que eu faço a live, né? Segunda-feira de manhã e tal. Aí tem uma pessoa que faz os cortes para mim e vai subindo. Eu nem vejo os cortes que vai subir. E eu falo isso. Eu falo, pô, cara, quem trabalha com prótese e não usa scanner, tá perdendo dinheiro. E era um corte ali, 30, 40 segundos. Cara... Tomou. Toma! Tomou. Cara, assim... protético, dentista. Tem, inclusive, o comentário de um dentista que eu coloco na minha aula. Uhum. Porque o cara descreve como ele molda bem, cara. Ah, porque eu moldo bem pra caramba. Eu demorei anos pra desenvolver minha técnica. Que blá, 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 blá. Quero ver esse pessoal cair na realidade dessa modinha do digital. Alguma coisa assim que o cara fala. E aí até eu coloco na aula que eu falo pro pessoal, cara, quando ele falou do paciente dele aqui, ele tá falando dele. Exato. Ele pensou no paciente dele? Ele pensou se o paciente dele não prefere ser escaneado a ser moldado? E é um cuidado que a gente tem que ter, né, cara? Porque primeiro que eu acredito que essa transformação digital ela vai ser cada vez mais rápida e as pessoas que forem ficando para trás efetivamente vão ficar para trás, né? Tem uma frase que o Moreno, que você conheceu aqui, e o legal de ter pessoas de fora da odontologia trabalhando com a gente é que eles têm a visão do paciente, né? E eles são meus sócios na Hits Academy, então várias mentorias eles assistem e tal. E aí o Moreno, cara, ele vendo o pessoal, pô, será que eu preciso de um iTero? Será que eu alugo, eu compro um iTero? Um dia o Moreno virou e falou, cara, eu não entendo a dúvida dessas pessoas, porque tecnologia não anda para trás. Cara, exatamente. Comecei a usar essa frase. Exatamente. Você não vê o dentista que falou da moldagem fazendo um telefonema, né? Exato. Então é a mesma questão, né? Então é um negócio que só traz benefícios. Claro que tem uma curva de aprendizado, tem que aprender a usar, tem que aprender, né? Se dedicar para isso. Às vezes o cara trabalha muito bem mesmo, mas coloca no papel quantos dentistas têm a habilidade que ele tem. Né? Não que o digital vá resolver isso, né? Não que o digital vai resolver isso. O dentista vai ter que ser, se ele não for habilidoso no analógico, ele não será no digital, né?
né? Então, habilidade não tem relação com os dois, mas, ou seja, no final das contas, o que vai trazer de benefício é a experiência realmente do paciente e questão financeira, do quanto isso pode te economizar de tempo, economizar de repetições, né? Facilitar, fechar novos negócios, né? Afinal, depois que eu comecei a trabalhar com digital, minha taxa de conversão subiu para 90%. 90%. Que é um erro, se você for pensar em gestão, é um erro ter uma taxa de conversão de 90%, né? Significa que a tabela está muito barata, né? Se está convertendo muito, então a tabela não deve não estar conforme o que deveria estar. Ou seja, dá para subir a tabela, né? Então é isso. Então o digital vai trazer esse benefício, principalmente para a experiência e principalmente para a questão financeira do consultório. Né? Sem dúvida. Ó, se você é paciente do Vitor, tá assistindo, ele vai subir o preço, hein? Vai Preparem-se, teremos novidades. Vai ficar caro, vai ficar caro. Não, mas é isso mesmo. E principalmente, cara, se você já tem uma taxa de ocupação muito alta do consultório, né, cara? Sim. Aí é igual o obstetra da minha esposa, que fez o parto dos meus 3 filhos. Ele, cara, um profissional excelente. Mas aquilo, a minha esposa ainda passa com ele como ginecologista, cara, vai marcar para 3 meses. Exato. Então, ele, quando a Lulu nasceu há 4 anos, a consulta dele, acho que era R$600, ele dava desconto pra gente, que ele é da Paulista, meu irmão é da Paulista, e hoje tá mais de R$1.000. Exato. Porque, cara, ele não tem horário. Exato. Não tem horário. Exato. Então, isso é um objetivo meu, assim, também, né? Poder diferenciar como esses profissionais assim, e para isso tem que ter uma equipe, né, diferenciada, né? Tanto que sábado agora eu vou dar um treinamento de dentística para a equipe, para quem trabalha lá, né? Justamente porque a taxa de ocupação na sala 2, por exemplo, que não a minha sala, é outra sala, é ainda uma taxa baixa de ocupação. Mas justamente por isso, porque eu acho que primeiro precisa dar um bom treinamento, né, para aí poder começar a passar coisas mais simples dos pacientes para a equipe, né? Uhum. E aí o que for mais complexo, aí a gente mantém, ou até o dia que achar alguém para poder passar a parte complexa também, né? Cara, isso é duro, né? Tenho um dos livros que eu li aqui. Eu fico pondo aqui os livros que eu li esse ano. Gênio. Gênio. Aí é o Naval Ravikant, cara. Esse livro é espetacular. E ele fala, né, as formas de escalar o negócio. Ele fala, a primeira é por gente para trabalhar. Mas essa é a mais difícil. Porque lidar com pessoas é muito difícil. Exato. Você até treina, mas foi você que falou, chega uma hora que a pessoa vai querer começar a fazer do jeitinho dela. Exatamente. Né? Tem aquilo, começa, mesmo sendo treinamento, olha, então, processos, né? É isso. Primeiro faz isso, depois isso. Chega um momento que a pessoa, mas eu prefiro fazer assim. Né? Eu prefiro fazer assim. Então... Cara, para as coisas mais simples, cara. Por exemplo, aqui a gente tem um consultório, agora está começando a ter mais especialidades, né? A Amanda começou como estagiária, se formou, agora está começando a fazer implante. E eu vou colocar especialidades conforme eu tiver pessoas muito boas trabalhando, né? Mas escaneamento e foto, documentação do paciente. Cara, acho que uma vez por mês você tem que falar. Hoje mesmo, a Vitória estava aqui, aí eu vi, Vitória, vem cá, PAN e tele de todo mundo, e o fluxo, até para usar no 5D Plus, aquele Outcome Simulator Pro com o paciente sorrindo, ela e a Lu02, que é outra pessoa que me ajuda com o Invisalign. Pessoal, fluxo, tira foto, aí escaneia para aparecer, eu quero mostrar para todo mundo. Ah, doutor, verdade, desculpa. Porque senão entra no fluxo delas. Exato. Né? Então, cara, então, tem isso muito solidificado para não sair do, né? Porque se tá dando certo do jeito que, né, que a gente tem feito, aí de repente agrega mais pessoas e começa a desviar muito disso, né? É aquela história, parece uma sensação de mexer em time que tá ganhando, né? Mexer em time que tá ganhando. Então é para ou no mínimo continuar igual ou realmente... e assim, melhorar. Tudo, cara, claro, você pode discutir. Pô, doutor, pensei
um procedimento, um protocolo diferente. Sim, Cara, exato. legal, vamos ver. Exato, com certeza. Afinal, tá na linha de frente, tem outro, né? Tem outra história, né? Então pode enxergar as coisas diferentes, né? E trazer realmente para contribuir. Hoje eu estava até falando com a Amanda que a consulta inicial do clínico, que ela que faz, a grande maioria, eu quero que todo mundo seja escaneado. Tem um programa que chama DIL, que faz... Você pega uma panorâmica, o software dá uma ideia de planejamento. Exato. Né? Que eu acho que é legal, cara, que agrega valor no sentido de muitos pacientes, né? Eu brinco, estilo mecânico, que você leva lá para trocar o óleo, o cara fala, não, mas tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Puta, cara, para o paciente deve ser muito duro. Agora, quando você põe e fala, cara, olha, isso é sugerido pela inteligência artificial, realmente tem um negócio aqui, tal, eu acho que agrega um valor legal a primeira consulta. E eu tava falando para Amanda, falei, Amanda, como que você acha que é legal a gente apresentar isso? Pôr um monitor na cadeira, ou a gente compra um tablet grande, que aí você vai escrevendo, mostrando o paciente. Ah, doutor, acho que um tablet. Pô, então vamos num lugar, vamos testar o tablet, ver se é isso mesmo, aí a gente compra e cria um novo protocolo de primeira consulta. Legal. Né? Eu acho que é legal trazer o pessoal para fazer parte, né? Quem manda sou eu, mas tudo bem, pode falar. Não, com certeza. A pessoa se sente mais fazendo parte, né? E eu acho que o mais importante, principalmente em relação à equipe, estava conversando até com a minha esposa sobre isso, é ter gente que tá afim. Né? Que tá afim. Eu tô afim. Né? E importantíssimo assim, né? As pessoas entenderem que por exemplo, né? Às vezes o chefe tá viajando, né? Tá lá viajando, não sei o que lá. A pessoa, você tá trabalhando por você, não é por mim. Não é por mim. Tá trabalhando de graça? Não, você tá correndo atrás dos seus sonhos, né? Então tem que se dedicar porque é pra você, não é pra mim. Posso me beneficiar de alguma forma? Afinal, é uma relação comercial, uma questão comercial? Com certeza. Mas é pra você. É pra você. Tanto que, cara, se conquistar alguma coisa, beleza, assim, surgiu oportunidades, abraça essa oportunidade. É o melhor pra você. Mesmo que faça falta pro meu negócio, né? Às vezes treinou tão bem a pessoa zarpa porque surgiu uma bela oportunidade. Ele ficar bom, eu roubo de você. Tô brincando. Eu pago melhor que ele, tá certo? A gente reveza. Mas não é, a gente tem que comemorar as conquistas e incentivar mesmo né? Então, a pessoa tem que entender isso, que ela tá trabalhando ali junto com a gente, mas que é por ela e não por nós. Né? Exatamente, cara. Porque quando eu trabalhava, por exemplo, no sindicato, e várias clínicas que eu trabalhei, Sorridentes, tudo isso. Cara, se você faz um excelente trabalho, na Sorridentes eu comprava material. Uhum. Eles davam os materiais, eu comprava. Eu levava a melhor resina para colar bracket, eu levava o melhor fio. Porque, cara, era o meu trabalho. Exatamente. Era o meu trabalho. Exatamente. Quando a pessoa chegar na rua, falar, puta, que sorriso lindo, quem foi? Puta, foi o dentista lá da Sorridentes, o Ritz e tal, legal. Se o sorriso ficou horroroso, quem fez? Cara, foi ele. E é muito louco porque as coisas sempre vão estar conectadas, cara. Né? Eu fui sócio do Bauer, até uma vez que a gente almoçou junto, eu tava lá com ele. E foi uma oportunidade super legal que surgiu para mim. Eu me tornei a pessoa que mais enviou caso de Invisalign no Brasil quando eu me juntei com ele. Ele me ajudou muito nisso. Né? Até hoje a gente tem uma sociedade, uma parceria com a questão do Invisalign. E a primeira pessoa que o Bauer foi conversar para falar sobre mim foi o meu chefe do sindicato, que era amigo dele. Então, se lá no sindicato eu fosse um cara que chegava atrasado, um cara que não trabalhava direito, um cara que não fosse 100% honesto com o meu chefe, cara, não teria acontecido. Exatamente. Olha o efeito borboleta, né? O Exatamente. Efeito borboleta. Então, uma atitude lá atrás, né? Cara, e o sindicato, eu fui no Tribunal do Trabalho 2, 3 vezes depor a favor do meu chefe. Por quê? Porque eu entrei lá, eu era registrado, aí o sindicato mudou o esquema, demitiu todo mundo e ficou como terceirizado na empresa do chefe. E, cara, todo mundo assinou um contrato que topava trabalhar como terceirizado,
que ia ganhar X por dia e que o esquema era aquele. Cara, eu não precisaria nem de contrato. Exato. A gente conversou, é isso, beleza, valeu. E teve uma galera que foi mandada embora depois, porque aí o sindicato voltou a registrar todo mundo. Uhum. E o chefe, ele foi mandado embora e ficaram outras pessoas coordenando. E eu continuei, fui registrado de novo, né? E, cara, a galera pôs ele no pau, meu. E, pô, e eu lembro, cara, assim, né? Eu no sindicato, pessoas que processaram ele, cara, ajoelhado, pedindo, cara, por favor, eu preciso de mais horários, eu tô precisando da grana. O cara, meu, claro, cara, claro. E depois a pessoa ir lá depois e ir lá o cara, exato, meu, tipo, exato. cara. É triste, né? Triste. Já passei já por umas poucas e boas também, viu? Relacionadas a essa questão. É triste, é porque a gente pensa assim, né? O que a gente não faria jamais, né? O que a gente não faria jamais. E mais ninguém, nem todo mundo pensa assim. Chega no final das contas, a maioria só pensa em si mesmo, né? E acaba fazendo isso e prejudicando, né? Já aconteceu bastante também. Experiências ruins relacionadas a isso, né? Cara, mas aquilo, no longo prazo, a pessoa que tá trabalhando comigo hoje aqui, quem tá ali com você, meu, ensinando, tal, abrindo as portas, cara, puta, do seu negócio, o paciente que confia em você, você confia para outras pessoas, se ela fizer o melhor dela ali, cara, no mínimo, ela tá fazendo um bom trabalho. E esse efeito borboleta, cara, do bem, vai trazer um monte de coisa. Essa é a verdade, sem cara. Sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Que seja, cara, um dia você tá numa roubada fora do Brasil, cara, que roubada, aquele paciente que você atendeu bem vai estar ali do lado e vai te ajudar, cara. Exato. Né? Mas assim, sempre, cara, seguir o caminho certo das coisas, né, cara? Assim, essa questão assim de abraçar as oportunidades, né, que aparecem assim e realmente se dedicar, tentar fazer o diferente ali para que isso te gere novas oportunidades. Infelizmente, nem todo mundo consegue. Muitos recém-formados, por exemplo, não tem a oportunidade, né, de chegar num consultório que tenha mais tecnologia ou de um consultório que trabalhe com uma odontologia de melhor qualidade. Mas mesmo que não aconteça agora, não precisa desencanar disso e não deixar isso como um foco futuro, né? Para pegar mão, para se dedicar agora com o que tiver, né, com a oportunidade que tiver e ir caçando e cavucando. Cavucando é ótimo, né? E cavando novas oportunidades, né? Uhum. Perfeito. Cara, putz, assim, da faculdade, cara, eu não diria uma experiência, mas algo da faculdade, cara, que você fala, né, que a gente tá falando, puta, essa molecada que teve a pandemia não viveu um monte de coisa que a gente viveu pra caramba ali na FOUSP. Algo que você acha que foi muito especial da faculdade, cara? As pessoas, eu acho que isso foi fantástico. Eu fui na faculdade recentemente, funcionário que me chama pelo nome, entrei em 2002, estamos em 2024, funcionário que chama pelo nome, sabe? Tratar todo mundo como um igual ali dentro, né? Da moça da faxina até o De Paula, até o Rodney, até os diretores, os professores, né? Com o máximo de respeito, mas ao mesmo tempo com uma igualdade, assim, né? Então, ir lá hoje em dia e as amizades que eu fiz, as pessoas que eu conheci, então eu acho que o fator humano, assim, da faculdade, para mim, foi fantástico. E não tem que falar em relação às oportunidades que a faculdade dá e cabe a cada aluno decidir se entra de cabeça ou não, né? Mas essa questão humana, assim, para mim, foi fantástico. Nossa, cara, eu não lembro quando foi, já faz muitos anos, mas eu tinha mais de 10 anos de formado. Aí eu fui pegar alguma coisa na biblioteca, eu não lembro o que eu fui fazer. Eu tinha uma carteirinha de ex-aluno, que eu ia no CP, eu usava o CP.
Cara, exatamente. A galera da biblioteca. Ô Zé, não sei o quê. Cara, como que vocês lembram de mim, cara? Isso é demais, isso é demais. Isso é só mostra o quanto, né, assim, o quanto criou um relacionamento, o quanto foi humano ali. Às vezes a gente nem percebia, né? Mas o quanto muitos funcionários, por exemplo, eram ignorados, que os alunos passam e nem olham na cara. Né? E de repente você é um que cumprimenta todo dia. Eu lembro, nossa, na entrada da faculdade, tinha sempre um porteiro lá na entrada da faculdade, na época, né? A bancadinha assim. E eu passava e falava, boa noite, que eu fiz noturno, né? Boa noite, nem respondia. Boa noite, todo dia, boa noite, nem respondia, boa noite. Então, o dia que ele respondeu, boa noite, todos os dias. Depois, nossa, o cara que era fechadíssimo, o cara, mó gente boa. Eu pensava, puta, eu acho que o cara é assim justamente porque ninguém olha na cara dele, né? Verdade. Ninguém olha na cara dele. Aí o cara acaba ficando anos e anos nessa posição. Ninguém olha pra cara, vai ficando fechado. Até se abrir é mais difícil, né? Acho que não é à toa que eu fui virar diretor social da faculdade, né? Nossa senhora, eu tava enfiado no meio de todas as turmas. Ah, cara, mas isso que é legal, né, cara? O fato... Eu caí meio de paraquedas na Atlética, né? Eu mal sabia como funcionava a faculdade, de ter Atlética e tal. Não sabia nada disso. E eu quis montar um time de rugby, porque eu jogava rugby antes da faculdade. E aí, os caras, rugby, pô, beleza, vamos lá na Atlética. Falei, tá bom. Cara, a primeira reunião da Atlética que eu fui, tava rolando um quebra-pau, cara. Um quebra-pau. Que era o atual presidente brigando com a galera que deveria ser a próxima diretoria. Eu olhando, falando, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Mas continuou, virou até presidente lá, né? Cara, aí eu continuei. O Lester, cara, que era meu brother, vice-presidente da Atlética... E ele também jogava e tal. Eu falei, pô, Lester, vamos lá, cara, vamos... Primeira coisa que eu fiz na Atlética, cara, foi... Eu falei, pô, eu vou dar uma festa pros bichos. Não tinha festa de calouro. E falei, cara, vou dar uma festa pra juntar uma grana e fazer o uniforme do time, que o time não tinha uniforme. E aí, o Jun era vice-presidente, o Heimberg era o presidente... Aí os caras, não, meu, festa, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, cara, um dia falando com o Lester, falei, meu, vamos fazer, cara. A Atlética não quer ajudar, beleza. Falamos com o Cheong, que era do CA, ele topou. Falei, meu, vamos fazer essa festa, cara. A gente arruma dinheiro, a gente dá um jeito. Aí, os caras da Atlética falaram, não, beleza, então a gente ajuda. Aí, cara, a gente deu a festa, compramos uniforme... Sobrou uma grana pra reformar a bateria, fazer um monte de coisa, cara. Caramba. E aí, basicamente, eu fui escolhido pra ser presidente, cara. E depois dessa festa? Cara, aí a galera, não, pô, reunião. Aí entra uma coisa, né, cara? Meu segundo ano na faculdade, eu fiquei bem, cara, revoltado, assim, não revoltado, mas... Por quê? Você vai ser presidente da Atlética, então você tem que ir em todas as reuniões. Eu falei, beleza. Tinham as reuniões as viagens para escolher a cidade e tal, até aí tudo bem. Durante a semana, cabulava a aula e tal. Festa, né? Mó festa, mó farra, cara, né? Todo conhecia o Marcelo da Rendes lá. Puta, fui para os jogos jurídicos de graça. Ia todas as baladas de graça. Beleza. Cara, mas chegou na Interodonto, os caras queriam que eu fosse na reunião à noite. Eu falava, cara, eu quero ir pra balada. Vocês estão muito loucos. E foi um estresse, cara. Tanto que no ano que eu fui presidente, o que eu fiz? Cara, é uma idiotice fazer reunião à noite. Vamos fazer à tarde. A gente organiza os jogos, organiza tudo. A hora boa de ir pra balada, a gente vai fazer reunião. Não aguento mais ver a cara de vocês, cara, né? Pelo amor de Deus. Aí, assim, quando era chaveamento de semifinal e final, que tinha que ser à noite, porque precisava ter os jogos pra marcar os horários, fazer tudo. Mas, cara... Assim, e o Lester, vice-presidente, e tinha um negócio da Interodonto que o presidente era o secretário da Interodonto. Sempre, né? Eu lembro. Aí eu falei, cara, mas quem vai defender a faculdade? O secretário não pode ficar ali brigando pela faculdade. E o Lester, muito mais organizado do que eu, 20 vezes mais, falei, Lester, você vai ser o secretário da Interodonto. Acabou, cara. Acho que foi a Interodonto mais redonda da história, cara. Abadá Amarelo. Abadá Amarelo. Foi minha primeira. Abadá Amarelo. Minha primeira.
Eu só lembro do Abadá. Eu não lembro mais nada, graças a Deus. Graças a Deus, Aproveitei cara. bem. Meu Deus, cara. Porque assim, é tudo muito parecido. Todo ano é igual. Ah, quem comprou a bata, não sei o quê, pode usar o ônibus. Quem não sei o quê. Cara, todo ano é igual. A dor de cabeça todo é a ano mesma. é o mesmo estresse, né? Teve até um ano antes, que 2001, cara, foi uma Inter... Assim, a gente ganhou no último dia, nos últimos jogos, assim, foi tenso. Mas também, cara, uma galera andando pra ir pra balada. Aí passou o ônibus da faculdade. Não, você não comprou bata, deixa. Deixou a galera à noite na rua. Porque tava sem bata. Aí rolou um puto estresse. Era atleta. Falou, então amanhã não vou jogar, dane-se a faculdade. Né? Então, assim, cara, você cria um clima que, assim, cara, desencana, Exato. Sobe aí, cara. Exato. Por isso que eu acho que eu fui virar diretor social, porque eu cuidava das festas. Bem melhor, nossa, né, a parte cara? boa. A parte ruim só que eu era sempre o último a ir embora. Né? Então eu tinha que fechar caixa, pagar segurança, né? Um monte de coisa, né? Caramba. Junto com a Chiara, os Wilson, né? Os presidentes da época, que eu fui diretor social. Mas o que eu conhecia de gente da faculdade por isso, gente de fora da faculdade por isso também, né? Que me trouxe outras oportunidades também fora da faculdade, né? Até Jurupinga eu vendi para outras atléticas de outras faculdades. Nossa, eu ia buscar para Odonto, eu já enchi o carro para outras faculdades e vendia para gente da Unip, para gente de outras faculdades, assim. Então, acabei conhecendo muita gente, assim, né? Na época da faculdade. Puta, cara, eu também. Conheci muita gente da medicina, da farmácia, cara, E outra, o legal de ter sido presidente da Atlética, que foi minha primeira experiência empreendedora, né, cara? Foi a primeira vez que eu tinha que pagar salário, eu tinha que buscar patrocínio, tinha que ser um líder, né, cara? Eu tinha que liderar uma equipe. Foi muito legal que a galera da minha sala era muito unida, cara. A gente era muito unido. Sim. Então, pô, Atlética, eu lembro a Aninha, a Roberta, cara, todo ano era a mesma coisa. Festa, o motorista do ônibus não queria levar a galera pra festa. Todo ano, cara. Todo ano que eu participei da Atlética era idêntico. E aí, puta, eu lembro a gente chegando no hotel, lá no Kirmair, chegando no hotel, aí os caras, motorista do ônibus... Serra Negra. Serra Negra. Motorista do ônibus não quer levar pra balada. Eu, puta, de novo isso. Pô, Lester, vamos lá, vamos dar uma grana pro cara, todo ano é igual. Cara, chegamos lá, tava a Ana e a Roberta, descendo do ônibus, melhor amiga do motorista. Não, tá bom, vocês saem tal horas, volta, né? Zé, tá resolvido, relaxa, resolvemos. Então, cara, era assim, né? Quando eu fui na primeira reunião, foi uma puta briga. Ano seguinte, pouquíssima gente na Atlética, porque quem tinha que assumir não assumiu, porque brigou com o ex-presidente e o cara colocou quem ele queria. E aí, no nosso ano, cara, reunião da Atlética, a gente pôs até a Letícia, cara, a Lê, que hoje coordena a odontologia do Einstein. Né? Isso. Ela levou uma geladeira que ela tinha. Cara, cerveja, reunião da Atlética, tomando cerveja, todo mundo curtindo. Vamos fazer isso, vamos. Quer dizer, cara, foi uma baita experiência, cara. Uma baita experiência. Que é como deveria ser, né? Aquilo ali é pra agregar, né? Não para ficar, não, pelo contrário, não para ficar gerando só quebra-pau, né? Tretando, você acha, cara? Pelo amor de Deus, vamos ser felizes, né? Sim. Ainda mais na faculdade, né, cara? Puta, meu. Ainda tive mais tempo ainda para aproveitar, que eu fiz 6 anos, né? 6 anos. Delícia. Ainda fiquei lá na pós, no mestrado e tudo mais, ainda fiquei 12 anos na U. Não, 12 anos não, fiquei 10 anos na FUSP, 10 anos. Cara, eu me formei em 5 anos, porque no ano que iam começar as anuais, no último ano, que seria, que o diurno eram 4 anos e meio, eu tranquei as anuais. Eu tranquei pediatria, cirurgia e mais uma, não lembro qual que era, e integrada. Olha só. Porque eu queria fazer estágio. Eu falei, cara, eu quero trabalhar num consultório. Você era do integral até então. E aí eu me formei em 5 anos. E, cara, puta, foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Porque o estágio que eu fiz, a dentista que eu trabalhei, cara, eu aprendi muito com ela. Foi o primeiro consultório que eu fiquei depois de formado. Fiquei trabalhando com ela, com o marido dela, um tempão. O marido era bucomaxilo. Eu aprendi a fazer cirurgia com ele. No melhor estilo bruto maxilo. Exato. Nossa, cara, é engraçado. Eu lembro uma vez eu estava auxiliando ele. Aí caiu uma gota de sangue no meu óculos de proteção.
Ele estava operando assim, ele só levantou o olho e falou, se você sugasse direito, isso não acontecia. E voltou a fazer a cirurgia. A boca dá até uma tremidinha, né? Cai aquela lágrima. A boca dá até uma tremidinha. Meu, eu acho assim, o estágio para mim foi fantástico, fantástico. Por exemplo, uma exigência com a minha equipe. Mão leve. Uma exigência, tem que ter mão leve. Eu fico batendo nessa tecla 1000 vezes. Né? A experiência já é horrível ter que estar no dentista. Concordo. Aí, né, o digital já melhora a experiência. O dentista tem empatia, o dentista tem uma mão leve. Aliás, a empatia, eu li uma vez um cara falando da diferença entre empatia e compaixão, né? Que a empatia não é suficiente. Sentir a dor do outro por exemplo, nossa, eu sei como é que é, nossa, é horrível isso que você está passando. Ponto. A pessoa continua passando por isso, você só compadeceu com a dor dela. Agora, compaixão, o que eu posso fazer para minimizar a sua dor, né? Então, o dentista, mais do que empatia, tem que ter compaixão, né? Então, aliar ao paciente para resolver aquele problema. Por isso que eu gosto da odontologia minimamente invasiva, né? Porque a gente está junto para resolver esse problema. E não vou resolver agora e depois, né, depois você se vira. Talvez você nem me encontre mais e você está com uma batata que vai ferver no seu colo e não está sabendo disso. Então, o dentista vai esquecendo que ele é um profissional da saúde antes de tudo. Mas voltando em relação ao estágio, né? Essa questão da mão leve era porque eu via um dentista... Eu ficava, às vezes, com 2 salas. 2 dentistas fazendo o mesmo procedimento. Uma restauração tal, outra restauração tal. Uma paciente saía maravilhada elogiando, a outra simplesmente tchau, tchau. A que saía elogiando sempre o dentista. A mão leve, que parecia uma pluma do jeito que segurava no paciente. Falei, caramba, olha só, vou me atentar a isso. Aí via outro dentista na mesma clínica, quando estava numa outra escala do estágio, uma outra dentista fazendo moldagens, procedimentos, assim, próteses, assim, várias porcelanas ao mesmo tempo, às vezes se virando sozinha. E eu, como estagiário, sendo ocupado por outro dentista em outra sala para sugar numa profilaxia. Para colar um provisório, o cara precisando de ajuda. Caramba, o que essa mulher faz para ser tão independente, né? Aí o jeito dela dobrar o sugador, as coisas que ela fazia, exatamente o que eu faço hoje em dia. Então, né, se o estagiário ficar atento a essas coisas, né, e tentar se moldar, o que esse dentista faz de legal, que isso aqui faz sentido, né? Eu vejo que o paciente gosta e faz sentido para mim. E agregar, né, como se estivesse montando uma armadura, né? Isso agora é uma qualidade minha. Isso aqui também eu vou pegar para ser uma qualidade minha. E se montando, né? Então, o estágio eu fiz noturno, me inscrevi na odonto noturno mesmo, justamente por não ter dentistas na família, e sempre tive essa mentalidade que estágio ia ser muito importante mesmo, né? E principalmente porque não ia ter onde trabalhar depois e eu precisava de um lugar para me enfiar depois que eu me formasse, né? Então os estágios foi bem benéfico por isso. E foi ajudando a me montar como dentista, como profissional, entendendo aí por 6 anos, vendo pacientes e mais pacientes sendo atendidos, o que funcionava e o que não funcionava, né? Cara, e você vê, né, que o sucesso profissional, ele começa na tomada de decisão se você vai fazer diurno ou noturno, né? Então você vê que você teve a leitura de vou precisar fazer estágio, por isso eu vou para o noturno, e isso vai ser importante para mim. Então, aquela coisa, né, das pessoas reclamarem. Ah, putz, eu tô fazendo Uber, tô fazendo iFood, entregando porque minha profissão não dá. Assim, você pode eventualmente, cara, e não tem nenhum demérito entregar comida para ganhar uma grana. Mas você tem que estar com um plano para você sair disso. Exatamente. E não só vou fazer isso porque o dono não está me dando dinheiro. Vai continuar sem dar dinheiro se você não tiver um plano para sair dessa realmente, né? Realmente não tem problema nenhum fazer isso. Eu vendia jurupinga, né? Durante o estágio, né? Vendia jurupinga. Então, realmente tem que abraçar e fazer o que aparecer, mas com um plano ali para sair dessa. Né? Exatamente. Gênio. Pô, Vitor, obrigado, cara.
Vitor Vulgo Chinchila. Nossa, Vulgo Chinchila é demais, né? Um Outro clássico. dia tava num churrasco recentemente, com um pessoal, vários ex-formados, o Thiagão tava e tudo mais, o Tomô, a galera, né, que era bem mais nova que a gente. E aí, conversando com um cara lá, conversei um tempão, e aí, na hora de ir embora, eu comecei a dar tchau pra todo mundo, aí não sei quem falou, tchau, Chinchila. Chinchila? Você que é o Chinchila? O cara conversando comigo até. Falei, ó, não sei que história que te contaram, mas é mentira. Bons tempos, cara. O Lester, cara, ninguém sabia o nome de verdade dele. Eu não sei o nome. Eduardo. Miranda. Cara, e foi engraçado, pra terminar uma historinha do Eduardinho. O apelido Lester, cara, surgiu uma vez, a gente direto ia fazer bate-volta no Guarujá pra pegar onda, né? Ele não surfava, mas ele ia junto na bagunça. E era o carro dele, inclusive. E a gente tava na casa do meu avô, eu, ele e o Marquinhos, o Girino. E aí, cara, o Girino, assim, a gente lá, churrasquinho na casa do meu avô, falou, meu, você é igual aquele rato do mundo de Bikman. O Lester, né? O Lester. Por isso que virou lá. E eu nunca tinha visto o mundo de Bikman. Aí, não. Aí o Lester sabia, cara. Aí o Lester fez uma cara meio de choro assim, é o Lester. Aí o Marquinhos, Lester, virou Lester. Cara. Chinchila foi a mesma coisa. É a mesma coisa. Nossa, eu jogando sinuca lá com os veteranos, o Zé Louco, olha os apelidos, né? Zé Louco, Saladinha, olha os apelidos, né? E aí, nessa mesa, o Saladinha me chamou de Chinchila. E aí, porque naquele dia eu tava inspirado e eu matava as bolas, e eu fazia assim, cada bola que eu matava, eu fazia assim. Fazia assim. Zoando, né? Ele, para de fazer isso, parece minha chinchila. Deu outro, chinchila não. Eu tentei fingir que eu não ligava. Liguei. Abafa, né? Deixa pra lá. E daí começaram a me chamar de repente chinchila. Puta, que apelidinho. Boa, cara, brigadão. Obrigado por dedicar o seu tempo, vir aqui. Uma honra, um prazer pra mim. Acho que caberia mais umas 2 horas falando. Mas, cara, parabéns pela odontologia que você pratica. Eu acho que essa ideia de uma odontologia minimamente invasiva, de usar o digital nesse auxílio para fazer o que é melhor para o paciente, cara. Porque a gente vê tanto uma odontologia que a gente pode cuidar do paciente, o paciente chegar, se tornar um idoso com todos os dentes na boca, vir ao consultório fazer uma profilaxia, um clareamento, manter a saúde da boca. Meu avô, que era dentista, ele usou prótese total quando passou dos 80 anos, por não conhecer uma odontologia preventiva. A realidade dele era outra. E eu vi o quanto ele sofreu com aquela prótese, cara. No sentido de não queria sair para jantar com a gente, porque a prótese balançava. Machuca, não vai conseguir comer direito. Então, hoje a gente pode entregar uma odontologia preventiva, minimamente invasiva, e você vê essas modas de destruir dente. Cara, pro dentista ganhar uma grana. Então, cara, parabéns. Fiquei muito feliz quando eu te vi, cara. Você lá de speaker da Line também. Bacana, né? De fazer parte, cara. Então, e obrigado por dedicar o seu tempo, cara. Eu sei que o seu tempo é escasso. Imagina, não, mas esse horário tá mais tranquilo. Esse horário só tem a família nos aguardando em casa, né? Mas realmente, assim, a gente vê muita gente colocando dinheiro acima de tudo, né? E é muito clichê falar que o dinheiro é consequência e todo mundo sabe disso, né? Mas quando o dentista entender que se ele fizer o bem para o paciente, isso vai trazer novos pacientes, não precisa ficar empurrando nada. Não precisa fazer nada que ele não faria nele mesmo, né? Mas, infelizmente, a questão comercial fala mais alto para muita gente, né? Assim, outra coisa assim, que a população precisa entender em geral, olha como o Brasil vai caminhando. Estética aqui, olha os dentes dos brasileiros, quando a gente fala em estética, e os dentes dos europeus, os franceses mais especificamente, ingleses, né? Uhum. Agora, vai ver um índice de europeus que usam prótese total, né? Abaixo de 20%. No Brasil é acima de 50%. Entende? Então a gente tem os sorrisos mais bonitos do mundo, falando unicamente em estética, não sobre dentistas. Os sorrisos mais bonitos do mundo, mas ao mesmo tempo a população com mais de 50% dos idosos usando dentadura.
E parece que isso não vai terminar se continuar nesse ritmo, né? Recém-formados enfiando resina na boca dos outros, à torta e à direita, sem a menor indicação, andando aí, pegando uma BMW no primeiro ano de formado, né? Andando de carro importado, e perpetuando essa estatística de que mais de 50% da população do Brasil vai usar algum tipo de prótese móvel, né? Depois de idoso. Então, acho que cabe a nós, né, que a gente se preocupa com uma odontologia de qualidade, tentar difundir e enfiar isso na cabeça e mostrar para essa galera nova que está entrando como que é o melhor caminho, né? E que esse melhor caminho também vai trazer retorno. Gênio. Muito obrigado, Zé. É um prazer sempre falar com você. Obrigado aí pelo convite, meu irmão. Valeu, é nóis. Zé, obrigado. Boa.